beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar esse assunto de nova ordem mundial. E aí o que eu aconselho vocês? A gente estudou aí a Guerra Fria, né? A velha ordem, o mundo bipolarizado, todos os desdobramentos que ocorreram dentro desse conflito. E aí depois a gente começou a ver ali o que seria essa nova ordem mundial, né? O mundo multipolarizado, essa nova desordem. Tá? E aí a gente está encerrando aqui com a terceira parte. O que eu aconselho? Se vocês não lembram lá da primeira, da segunda parte, recapitula aí, pega o caderno de vocês, assiste o nosso último vídeo para ficar fresquinho na memória. Legal? Então vamos lá, eu preciso que vocês entendam a velha ordem e a nova ordem mundial. Hoje nós vamos continuar estudando aí alguns fatos históricos, né, dessa nova ordem mundial. E o objetivo dessa aula de hoje, né, além de a gente continuar entendendo os fatos históricos, é a gente entender especificamente ali o atentado 11 de setembro, tá? Como que isso vai contribuir, né, dentro dessa dinâmica de nova ordem mundial, as interferências externas dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos vai tentar se manter naquela posição de potência suprema, capitalista e tudo mais, legal? E depois, as transformações que ocorreram no espaço geográfico, tá? Sobretudo ali envolvendo as relações econômicas, sociais, culturais, e tudo isso para demonstrar uma relação de poder também. Tá? Então a gente vai buscar entender essa geopolítica da nova ordem mundial. Legal? Vamos lá, galera. Falando aqui sobre o 11 de setembro, né, que foi um marco dentro da história mundial. O 11 de setembro foi um atentado feito às Torres Gêmeas localizadas em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Esse atentado ele marcou a história, né? Passou ao vivo na televisão. Eu até, inclusive, estava vendo, era pequeno, mas estava vendo a reportagem sobre o atentado. Até então não sabiam que era um atentado terrorista, acreditavam que o avião ele simplesmente não conseguiu se controlar, né, o piloto, e acabou atingindo uma torre, até que assim, né, surpresa veio um outro avião, um segundo avião, atingindo a outra torre. Né? E aí depois se ficou sabendo que foi-se um atentado terrorista declarado ali pelo grupo terrorista da Al-Qaeda. Legal? E aí a gente já viu aí que esse grupo terrorista da Al-Qaeda ele já tem um histórico com os Estados Unidos lá na Primeira Guerra do Golfo. Lembra lá da invasão do Kuwait? Exatamente. Né? Então, desde então, né, desse atentado terrorista de 11 de setembro, lançou-se a chamada doutrina Bush, né? A guerra ao terror. Bush, que era o George W. Bush, né, que era então o presidente dos Estados Unidos, ele vai lançar uma doutrina muito parecida ali com a doutrina Truman, né, no início da Guerra Fria, mas o objetivo agora da doutrina Bush era acabar, né, caçar os terroristas no mundo, entendendo que os Estados Unidos seria aquela polícia do mundo, né, o país, essa superpotência com poder bélico, armamentista, enfim. Né? Então, os Estados Unidos acabou se incumbindo dessa missão de promover guerra ao terror. Sobretudo, né, ao que ele vai chamar de países que estão aliados com o eixo do mal. E aí, o que seria o eixo do mal? Né? Alguns países, como o Iraque, Talibã, né, Afeganistão, que estão ali pertencendo, né, e que possuem esses grupos terroristas. Tá? Então, os Estados Unidos ele vai declarar guerra aos países do eixo do mal. Até que vai surgir aí a Segunda Guerra do Golfo, né? Ou também conhecida como a invasão do Iraque. E aí lembram que a gente já viu a Primeira Guerra do Golfo, né? Onde você tem ali a invasão do Kuwait, onde você tinha uma sede, né, dessa rede Al-Qaeda dentro do Iraque. Tá? Essa Primeira Guerra do Golfo ela vai durar cerca de 2 anos, vai de 90 a 91.
essa retaliação ao Iraque, que foi feito posteriormente, né, e aí vai se enquadrar já dentro dessa Segunda Guerra do Golfo, vai se dar por motivos que os Estados Unidos acreditam que o Iraque ele está se associando com os grupos terroristas. E aí lembram que lembrem-se, né, que os Estados Unidos agora é a polícia do mundo. Então, uma vez que eles sintam cheiro, né, de países se associando aos grupos terroristas, eles vão declarar guerra, né? Não só isso, eles acreditavam também que lá tinha desenvolvimento de armas químicas, né? O que seria algo completamente lógico dentro de uma corrida, né, armamentista dos países. Tá? Essa invasão ao Iraque vai promover ali o fim do Saddam Hussein, tá? O fim ao seu governo, algo que lá na Primeira Guerra do Golfo o Saddam Hussein sai destruído, ele perde esse conflito, e aí naquele momento eles não entendiam o Saddam Hussein como uma ameaça. Tá? Até porque o Saddam Hussein combatia alguns pequenos grupos terroristas dentro do Iraque. Tá? Alguns pequenos grupos rebeldes que tinham ali. Nesse momento, o Saddam Hussein já é um inimigo dos Estados Unidos. E aí, com a invasão, eles vão dar fim ao seu governo. Alguns pontos são essenciais no entendimento dessa invasão ao Iraque, né? E aí a gente precisa destacar aqui. Primeiro, essa retaliação feita em 2003 ao Iraque pelos Estados Unidos, né, diferentemente do que ocorreu no primeiro momento, não vai ter o aval, né, ou seja, a permissão do Conselho de Segurança da ONU. E aí veja, qual vai ser o papel da ONU diante disso tudo. Né? Ela vai se omitir simplesmente entendendo que os Estados Unidos estaria certo ou estaria errado, enfim, ela não vai dar nenhuma posição em relação a isso. Né? O fato é que os Estados Unidos, enquanto polícia do mundo, acaba que invade o Iraque com essa justificativa de que você tem ali associações aos grupos terroristas. Tá? Outra justificativa que eles vão declarar é a própria doutrina Bush. Né? Esse não aval do Conselho de Segurança da ONU, né, associada a essa doutrina Bush, vai dizer que os Estados Unidos permite fazer ataques preventivos. Né? Preventivos a quem? Preventivos aos grupos terroristas. E aí lembrando que esses grupos terroristas eles seriam inimigos diretos dos Estados Unidos, como do mundo todo. Então, os Estados Unidos meio que teriam uma permissão para combater ou ao menos coibir esses grupos terroristas. Né? Outro fato importante nesse momento é que dentro do Iraque você vai ter uma população dividida, né, entre os xiitas, os sunitas, que seriam grupos, né, islâmicos, né, e aí teriam duas denominações, sendo os xiitas mais radicais, né, dos grupos islâmicos. E aí ao norte também do Iraque você tem ali os curdos. Né? Enfim, esse ataque, essa invasão ao Iraque, né, vai promover um acirramento, né, cada vez mais étnico-religioso dentro do Iraque, o que vai acabar acentuando os conflitos entre essas populações, xiitas, sunitas e os próprios curdos. Bom, outro desdobramento que vai ter aí com essa nova ordem mundial seria o próprio crescimento da China, né, e como que a Rússia vai sair daquela crise, né, em que se deu ali com o fim da União Soviética. Né? Primeiro que a China ela vai promover as Olimpíadas em Pequim, lá em 2008. Né? Isso vai demonstrar que a China já tem um grande potencial econômico e estrutural. Né? Cada vez mais a produção chinesa vai se elevando, ao ponto que em 2010 ela vai superar o PIB do Japão e vai se tornar a segunda maior economia do mundo. Né? E a projeção é que nos dias daqui a alguns anos, na verdade, né, supere também a produção dos Estados Unidos, se não já superou, na verdade. Né? E aí esse momento de pandemia do coronavírus, a gente está vivenciando essa crise econômica gerada ali pelos encerramentos da produção da China. Tá? E isso vai afetar o mundo todo. E aí é aquela lógica do mundo multipolarizado, né? Ou seja, diferentes polos econômicos que a gente tem pelo mundo. Legal? Bom, e a Rússia? Né? A Rússia ela vai tentar superar essa crise, de fato ela vai conseguir, com a produção e a exportação
de matéria-prima, né, que seria o gás natural e o petróleo. E isso é interessante porque vai reforçar a transição, né, do socialismo para o capitalismo. É muito difícil a Rússia hoje competir com o capitalismo, né, sobretudo com o seu sistema socialista. Professor, mas a Rússia não é passível do regime socialista? Sim, você tem uma organização social voltada para o socialismo, sendo que as suas relações econômicas elas são voltadas, né, e são mediadas pelo próprio capitalismo. Legal? Outro fato importante é o Vladimir Putin, né, que vai assumir o governo nesse momento e vai cada vez mais reforçar a posição geopolítica da Rússia nesse cenário de nova ordem mundial, né? Ele vai dizer que sim, a Rússia está viva, a Rússia é uma grande potência e ela tem condições aí de tentar combater, né, o que seria esse mal do mundo, que é o capitalismo dos Estados Unidos. Então, para reforçar esse argumento de potência mundial ainda viva, né, a Rússia vai invadir a Geórgia, né, sobretudo uma província ali chamada de Ossétia. Aproveitando o momento em que o mundo estava voltado com as suas atenções para as Olimpíadas de Pequim, em 2008, né, a Rússia vai invadir essa província, alegando que ali ainda vive uma população de base étnica, né, russa. Enquanto isso, o conflito separatista que vai existir dentro da província, né, você tem ali a província do norte muito mais próxima da Rússia, vai criar uma contradição interna, né, dentro dessa província, o que vai favorecer essa aproximação com a Rússia. Mas lembre-se do seguinte, né, na verdade, você vai ter aí também um momento de expansão da OTAN. Né? Lembra da OTAN? Aquela aliança militar dos países que estavam aliados com o capitalismo dos Estados Unidos? Né? Exatamente. E aí lembra que a OTAN teve um papel importante, que foi a expansão para alguns países do leste europeu? Exatamente. E aí você lembra qual foi o discurso da Rússia nesse momento? Que não iria aceitar e iria considerar uma ameaça, né, a OTAN estar se expandindo para países fronteiriços, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A Geórgia, ela estava se aproximando da OTAN. E aí, com medo, na verdade, sentindo essa ameaça, né, a Rússia vai invadir esse território, nessa província da Ossétia, promovendo ali uma dominação. Legal? E aí vamos lá. Outro fato importante é a invasão da Crimeia, né, que é uma península ali da Europa. A Crimeia que pertencia, meados do século XIX, à Rússia. Só que com a independência da Ucrânia em 1991, você vai ter aí a criação de uma república autônoma, né? Sendo que grande parte da população da Crimeia é de origem russa. Legal? E aí vamos lá. Qual é o grande interesse da Rússia nessa região da Crimeia? Primeiro, é o acesso às águas do mar Mediterrâneo. Além disso, a Crimeia possui portos, né? E esses portos são essenciais para que a Rússia exporte a sua produção de gás natural. Né? Então, o grande interesse da Rússia, na verdade, é ter mais autonomia, né? É ter mais território sobre o seu domínio, sobre o seu controle para isso. Sendo que a Crimeia é uma província, né? Na verdade, é uma república que pertence à Ucrânia. E aí, em 2013, o que aconteceu? O então presidente ali, né, o então líder da Crimeia, ele vai promover um acordo de livre comércio com a União Europeia. Sendo que, na verdade, ele não vai fazer acordo nenhum com a União Europeia. Por quê? Porque ele quer se aproximar da Rússia. Olha aí como a geopolítica envolve, né, todos esses conflitos. E aí ele vai deixar de promover um acordo de livre comércio com a União Europeia para se aproximar, para aproximar as relações comerciais com a Rússia. Certamente que a população não fica satisfeita com isso, né? Manifestações ocorrem, inclusive dentro dos Estados Unidos, no mundo todo. Legal? E aí até que esse presidente, o parlamento vai
demitir não, né? Seria exonerar, tirar do cargo esse líder. E aí a Rússia, em resposta a isso, vai promover uma coalizão, que seria tropas, né, pró-Rússia, para tomar conta da Crimeia. Certamente que a ideia da Rússia estar dominando esse território se justifica pelos interesses ali, né, da exportação do gás natural e do acesso às águas do mar Mediterrâneo. Tá? Até que, o que vai acontecer depois disso? A Ucrânia, né, vai receber apoio dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais. Né? E aí vai criar-se uma grande tensão dentro do território da Crimeia até os dias de hoje. Né? A ONU, por sua vez, ela vai ter uma participação nesse conflito. Ela vai fazer um referendo, que seria uma consulta pública dentro da Crimeia. Né? Entendendo que a Crimeia ela teria que ser anexado ao território russo. E isso vai ter uma adesão de 95%. Tá? Sendo que, antes da invasão, já tinha feito um tipo de consulta pública. E a porcentagem foi muito diferente. Né? Apenas 45% gostariam de ter o seu território anexado à Rússia. E aí, até hoje, isso é motivo, né, de desconfiança. Será que a Crimeia ela tem que ser anexada ao território russo ou ela tem que continuar sendo uma república da Ucrânia, né? Enfim, o que você precisa entender é que existem interesses econômicos, né, políticos por trás disso. Legal? Tá claro isso, galera? Pega aí os interesses econômicos russos para que a Crimeia seja anexada ao seu território. E entenda qual foi a resposta da Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio também da ONU. Legal? Bom, outro momento histórico, né, foi a crise financeira de 2008. Né? Foi uma crise dentro do setor imobiliário que vai atingir diretamente ali os Estados Unidos e a gente sabe, atingindo os Estados Unidos, acaba tendo efeitos na economia do mundo todo. Tá? E aí vejam bem, o que destaca, né, essa crise de 2008 foi a grande ajuda dos países emergentes. Né? E aí a gente pode destacar o Brasil, a Rússia, né, dentro desse cenário. Né? Sobretudo porque foram países que estavam emprestando dinheiro ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é o banco ali dos países centrais, né, que é onde essa crise atingiu com mais força. Tá? Outro fato foi a própria reunião do G20. O que seria o G20? Seria o grupo dos países com as 20 melhores economias. Né? Dentro do G20, a gente tem também o G7, né? Que é a mesma ideia, são os grupos dos países com as 7 economias mais desenvolvidas. O fato é que essa reunião agora, ela não se limitou somente a esses países. Eles colocaram também os países emergentes para dentro dessa história. Né? Então aí você já começa a entender a participação dessas economias emergentes para essa nova ordem mundial. E aí o que eu chamo a atenção é que na verdade, se constitui aí um novo ordenamento, né? Onde você tem os países desenvolvidos, né? Os países ali multipolarizados, com ajuda financeira dos países emergentes. Né? Ou seja, a coisa se inverte. Legal? Bom, galera, vamos finalizando por aqui. E aí, para a gente fechar esse assunto, quero chamar a atenção de vocês para esse momento que a gente vive, né? Esse momento que a gente ainda não passa por uma crise econômica, como aconteceu aí em 2008, né? Mas entenda o seguinte, o coronavírus, essa pandemia do coronavírus, ele pode se tornar algo que vai promover uma nova ordem mundial, sobretudo nos aspectos econômicos, né? Enfim, a gente ainda não sabe como os países vão tentar superar essa crise da produção, né? Mas a gente tem que entender que abre espaço para se criar um novo ordenamento mundial. Legal? Bom, galera, finalizamos. Qualquer dúvida vocês postem aí. Até a próxima. Um abraço.